Inicia nesse momento o culto mensal da Associação Messiânica e Cultural Benzaitei.
Oração de comunicação a Deus. Supremo Deus, Meixo Sama, através desta oração que antecede o nosso culto mensal de agradecimento, queremos agradecer todas as graças, bênçãos e purificações recebidas ao longo deste mês que está se findando. Queremos pedir perdão por todas as omissões e erros e que possamos, cada vez mais, receber força, luz, proteção e sabedoria para identificar as ordens divinas baixadas em nosso Yucum, para assim melhor direcionarmos a nossa missão nesta vida. Que juntamente conosco, o nosso Espírito Guardião possa ter força para nos conduzir ao caminho da verdade, à prática do bem e à propagação do belo. Assim, agradecemos e pedimos. Oração a Matsunorito e oração Zengue Sandi. Taka Maharani Kamitsu Marimasu Kamurogi Kamuro Mido Mikoto Mochi Tesu Memi Oya Kamui Sanagi do Mikoto Tsukushi no Hibuka no Tachihara no Odono awagihara nibisogihara itamo Toki ni narimaseru haraidono Kamitachi moro moro no Magagoto tsumi kegareo Arai tamae kiyome tamae tomo Tsukoto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami Yao yorozu no kami tachi tomo ni Ame no fuchi koma no mimi furita tete kikoshi meseto kashi komi mousu. Uya uya shiku abo miruri Seisou kanzeu gosatsu kono no ni amorase tamai Konyo nyorai togenji Oshi miroku tokashi guse no mikami no narase tamaite Daisen sanzen segai no sandoku o meshi gojoku o kiyome Yakusei moku isai shuju no dainei ga Komi o doraku e gono Jupo sekai o narashimete Koku judo kurui naku Kokase damo narasu naki Miyoku no miyo mitaro Kuryo muhei no daiji hini Eimara setsu mo matsuroite Shoaku jawara tamari Iyashari ujimbo gedatsu nashi Shozen bushi koto gotoku Sono kokoro zashi otoburu nari Sansei sonoku koto gotoku Mikami no itoku ni nabikaite Kinju chugyo no suema demo Mina sono tokoro ezaru nashi Masani koreshi bijiso sekai gite Kario bigaba sorani mai Suyu dei tanabi keba Banka fukui kuchi kunji
Shinden Yokuro Sosoritachi Useno Miyakata Kasumitsutu Kogane no Hiraka Santo Hiditereizu Kokeiwa Enimoten Kokuraku Donari Kokoku Minorita Kurani Michi Sonadori Utakani Amegashita Toshi Kero Moro Moro no Eragini Giwa Ukwewa Tsutsura Urani Michu Atari Kunito no Sakai Naku Ito Usatachi no Nikushimiya Isakai Kotomori Umetokie Iten Shikai Oshi Nabete Miroko no Miteniki Sare Jinjin no Mimune ni Dakari Waliraga Hibino Segonimo Minochio Tamai Shikakuo Eseshime Gebato Misakae Yoayo wa Nagakumui Yakuni Sedokuko Kasame Sase Kukujukai Muriono Dai Kudoku Tarisase Tamae Mashima Seto Nei Jushi Gezatonshu Ipuku Hai Miginosu Dokuo Mikami Mamori Tamae Sakihae Tamae Nirokuo Mikami Mamori Tamae Sakihae Tamae Beishu no Mikami Mamori Tamae Sakihae Tamae Beishu no Mikami Mamori Tamae Sakihae Tamae Nagara Tamachi Haemase Kam Nagara Tamachi Haemase Salmo de Meixo Sama. Yono Kegare Yono Kegare Araiki Omede Atarashiki Yonita de Naosu Sabaki no Wazakana Ito Bito yo Ito Bito yo Kuiaratamete Yono Toge Yasuku Koenan Sonae Seyokashi Chikaranari Chikaranari Suienon Yono Yomigaerasu Bokamino Michikara. As impurezas lavar e purificar para construir um novo mundo. Eis a arte do julgamento. Arrepende-te, ó homem, prepara-te para atravessar tranquilamente a crise máxima do mundo. A gloriosa força. És o poder de Deus renovando este imenso mundo que está acabando. Virou o homem caminho supremo Deus. Virou o homem caminho supremo Deus.
Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublimidade, Valdeorei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos as nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Oração ao bem saitém. Bezaitem, deusa das artes, nós artistas e simpatizantes da arte, agradecemos aqui a vossa proteção ao longo deste mês, para cumprirmos plenamente a nossa missão de, através do belo, que possamos, pela arte presente, não somente nas obras artísticas, como a música, teatro e outras artes, mas também em outras atitudes, em nossas atitudes, eliminar assim as características animalescas da humanidade e possamos nos polir para cumprirmos com honra e plenitude a nossa missão. Que possamos transmitir a toda a humanidade todo o amor e glória divina, inspirado nos escritos divinos deixados por Meixo Sama. Assim vos agradecemos e pedimos. Oração ao manto sonorito. Takamaharani kamitsu marimasu, kamurogi kamuromi no mikoto mochite sumeni oya kamui sanagi no mikoto tsukushi no gimbu kano dashi hanano kodo no awagi harani misogi harai tamo Toki nari maseru harai dono kamitachi moro moro no magagoto tsumi kegareo harai tamae kiyome tamae tomo tsugoto no yoshio amatsukami kunitsukami yao yorozu no kamitachi tomoni Ameno fuchikoma no mimi fujitatete Kikoshi meseto kashikomi momousu Pezaitei no mikoto Mamori tamae sakihae tamae Pezaitei no mikoto Mamori tamae sakihae tamae Kanagara Tamachi Haemase Kanagara Tamachi Haemase Máxima de Meixo Sama. Quem se deleita profundamente com a arte, quem se deleita profundamente com a arte, está apto a viver no paraíso. Aqueles que desviam seus olhos da lua, da neve, das flores e dos sentimentos humanos são de baixo nível espiritual. Quem ama as flores da primavera e o bordo do outono está correspondendo às dádivas de Deus. Oração a Miroco da Hipopotame. Miroco da Hipopotame, Mamori tamae, Sakihae tamae,
Hiroku dai kokuten, mamori tamae sakihae tamae. Kanagara Damachi Haemase. Kanagara Damachi Haemase. Oração no Boto estudando. Takuryo no kami, mamori tamae sakihae tamae. Takuryo no kami, mamori tamae sakihae tamae. Kanagara Damachi Haemase. Kanagara Damachi Haemase. Salmos antepassados. Utsu somino, utsu somino, suhui wa kagiri aru monozo, takano suhui wa jiu Bogedaru Kakuri Yono Kakuri Yono Sukui no Wasamo Okami no Mune ni Kanari Tengoku Iridan Totoki wa Ito no Mononari Ikikawari Ikawari Tsutsu Adena Roinochi. A salvação da matéria é limitada. A salvação da matéria é limitada, mas a do espírito é livre e desimpedida. Servindo a obra de salvação no mundo espiritual, entrarás no paraíso conforme a vontade de Deus. Nobre é o ser humano, alternando vida e morte, vive por toda a eternidade. Oração Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, é o poder, e agora e por todos os séculos. Que assim. Leitura do ensinamento de Meishu Sama.
A fonte da corrupção. Todos já devem estar fartos dos casos de corrupção, os quais, como é do conhecimento geral, têm ocorrido uns após outros. Talvez nunca tenha havido tantos ao mesmo tempo, como acontece no momento. Naturalmente, com o julgamento feito pelas autoridades, um dia ficará esclarecido se a alma das pessoas implicadas é preta ou branca. Mas a importância do problema está no fato de que ele não pode ser resolvido apenas dessa forma, excluindo o último acontecimento no caso de tais escândalos, que se tornaram uma espécie de atividade anual, desde os tempos antigos. Não teremos uma solução definitiva se julgarmos apenas o que vem à tona. Urge erradicá-los de uma vez, pois eles são exatamente como larvas que proliferam um monte de lixo, e por isso é preciso fazer uma limpeza. Não há método mais eficaz e, com certeza, é o que o povo mais deseja. A única dificuldade é que não se tem consciência do ponto vital do problema. Mas qual é esse ponto vital? É justamente o teísmo, aquilo que os intelectuais mais abominam. Na verdade, o ateísmo, ou seja, o contrário do teísmo, é a fonte da corrupção. Por isso é difícil lidar-se com esta. O ateísmo é um pensamento subversivo de que se pode praticar ações ilícitas, agir com esperteza, contando que nada seja descoberto. Além disso, quanto mais se desenvolve a inteligência humana, mais hábeis se tornam os seus métodos. Atualmente, pensa-se que o ateísmo é a principal condição para se obter sucesso. Mas o interessante é que quando se tenta colocar em prática, nada corre como se esperava. Ainda que momentaneamente tudo corra bem, cedo ou tarde a pessoa acabará sendo desmascarada, como podemos constatar pelo caso que nos referimos linhas atrás. Talvez as pessoas implicadas saibam disso até certo ponto. Entretanto, uma vez que seu pensamento está fundamentado na sólida crença de Deus, que Deus não existe, elas não chegam a compreender de fato. Assim, é realmente duvidoso quando pessoas conseguirão se arrepender e se regenerar, não bastante as consequências sofridas. A maioria deverá pensar: falhei porque o método empregado não foi bom e porque me falhou a inteligência. Da próxima vez agirei com mais habilidade e não serei apanhado de maneira alguma. Provavelmente seja este o pensamento natural dos ateus. Portanto, para acabar de vez com essa tendência ruim, é preciso cultivar o teísmo por meio da religião. Não existe método mais eficiente. Além disso, enquanto os ateístas forem numerosos nas camadas superiores, como acontece hoje, será difícil a sociedade sair do atoleiro ao qual está presa. É o que se evidencia quando analisamos o transcorrer do caso de que aludimos. Pelo que ficou esclarecido até agora, e talvez isso seja apenas uma pequena parte de um iceberg, os prejuízos causados à nação e o incômodo sofrido pelo povo são bem grandes. Também não podemos menosprezar a grande influência exercida sobre o pensamento do povo. Obviamente, se as pessoas da classe dirigente praticam mais ações às ocultas e gozam do bom e do melhor, e se o dinheiro gasto desordenadamente pelos partidos e pelos políticos provém dos impostos pagos à custa do sangue e do suor do povo, este não se sente motivado a trabalhar honestamente. Por conseguinte, passa a pensar que, por mais que os dirigentes falem de coisas brilhantes e magníficas, eles não mais se deixarão enganar. O respeito que até então as pessoas sentiam se transformará em desprezo. Sua consideração pelo país diminuirá e a ordem social perderá sua força. São, pois, incalculáveis os danos que isso trará ao destino da nação. A causa da corrupção, conforme dissemos,
é o ateísmo. Assim, a erradicação do pensamento ateísta é a chave principal para solucionar o problema. Para tanto, é preciso fazer com que as pessoas se conscientizem da existência de Deus através das ações dos religiosos. É preciso semear nelas a sólida crença de que, embora consigam enganar o próximo, não conseguirá enganar a Deus. Dessa forma, tornar-se-á impossível acontecer em casos de corrupção e outros semelhantes. Os personagens principais do caso, recentemente descoberto, são as pessoas que receberam educação esmerada, que ocupam considerável posição social, que são respeitadas e inteligentes. Mas fica uma dúvida, por que elas agiram daquela forma? Exatamente por causa do seu pensamento ateísta. Daí se conclui que a educação e os estudos nada têm a ver com o senso de moral. Como os planos foram habilmente arquitetados por pessoas tidas como dignas pela sociedade, julgar-se-ia impossível que eles fossem descobertos. Mas o fato é que se acabou criando um enorme problema, em consequência de uma pequenina brecha, tal como um pequeno buraco feito por uma formiga. Diante disso, só podemos pensar em juízo de Deus. Existe outro fator importante. O Japão orgulha-se de ser um país regido por leis. Mas, pensando bem, isso é um grande disparate. Se o país é regido apenas por leis, basta os criminosos serem hábeis para escaparem delas e fugirem à condenação. De modo que os maus elementos é que saem ganhando. Deter o mal através de jaulas, chamadas leis, significa tratar os seres humanos como animais. O pobre homem, soberano das criaturas, perde todo o seu status. Se chamarmos a isso de nação civilizada, com certeza, a civilização chorará de tristeza. Sempre digo que a época atual é uma era semi-civilizada e semi-selvagem. E provavelmente não há uma só pessoa que possa negá-lo. Suponhamos, por exemplo, que uma carteira esteja caída bem na frente de alguém. Tratando-se de uma pessoa comum, se ninguém estiver olhando, certamente ela embolsará. Quem não a embolsa de forma alguma é porque acredita sinceramente na existência de Deus. Formar pessoas desse tipo é uma missão da religião. Entretanto, as autoridades e os jornalistas mantêm-se indiferentes em relação a ela. Taxam-na de supersticiosa e fazem tudo para que o povo se afaste dela. Como se achasse sua existência desnecessária. Tal atitude é realmente incompreensível. Deste modo, eles se tornam aliados do ateísmo e, consequentemente, uma das principais causas da corrupção. Por todos esses motivos, as autoridades devem, nesta oportunidade, abrir muito bem os olhos numa visão espiritual e tornar todas as providências que a situação requer. Caso contrário, estes problemas indesejáveis nunca serão exterminados, prejudicando enormemente o progresso da nação. Contudo, se elas lerem minhas palavras e, como de costume, não derem atenção ao problema, fazendo de conta que ele nem existe, provavelmente chegará um dia em que venha se arrepender. Mas então será tarde demais. Atualmente, a nação está imprimindo um largo crescimento da educação e outros setores, no esforço para desenvolver a inteligência do homem e reforçar o pensamento. Todavia, enquanto não se exterminar pelas raízes o pensamento ateísta, que é a principal causa do problema, será como tentar encher uma peneira com água. Obviamente, os conhecimentos obtidos como tanto sacrifício viriam a ser mais utilizados para o mal do que para o bem. Seria, portanto, uma idiotice tão grande que não há palavras para expressar. A melhor prova disso é o crescente aumento do número de crimes intelectuais à medida que a cultura progride. Talvez seja inútil, mas com essa explanação desejo alertar os intelectuais do mundo inteiro. Por Meishu Sama, 3 de março de 1954.
receberemos de orei.
Ficaremos agora com a atração cultural. Eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar. Eu quero estar junto a ti. Porque é primavera. Te amo, é primavera. Te amo, meu amor. Traga essa rosa. Traga essa rosa. Hoje o céu está tão lindo. Hoje o céu está tão lindo. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar. Eu quero estar junto a ti. Porque é primavera. Te amo, é primavera. Te amo, meu amor. Traga essa rosa. Traga essa rosa. Traga hoje o céu está tão lindo. 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 Ó, tá cheio. Ficaremos agora com as palavras da responsável ministra, Paola Dalva Cacá. Bom dia! Bom dia. A câmera tá focando em mim aí mesmo? Não. Não tá não? Tá? É porque aí, na atrasa um pouquinho, a gente começou o culto hoje, né? A homenagem a Hermeto Pascoal, né? Você que está assistindo se conhece Hermeto, né? Hermeto Pascoal foi um grande compositor, um instrumentista brasileiro, né? Um cara sensacional, com um talento que eu acho que para nascer o Hermeto vai demorar muito.
né? Um grande talento musical, uma elevação espiritual, né? Uma espiritualidade muito, muito alta, muito forte, muito elevada, né? E dia 13 de setembro ele partiu, né, para o mundo espiritual. E eu não pensei 2 vezes antes de pensar em trazer isso aqui para homenagear Hermeto, né? E homenagear ele aqui no culto, tocando Bebê e Forró Brasil, né? Eu explicar rapidinho, pegar a Jéssica também, minha cara, Jéssica. E aí, Jéssica já veio aqui no culto já, né? Veio do dia que o Rodrigo veio pintar Hoje Jéssica veio como Camera Girl. Camera Girl, né? Eu tenho medo, assim, porque toda vez que tem um cameraman ou camera girl, sempre ele briga comigo e vai embora. Às vezes eu quero dar uma ponta para ver se, né, disfarça um pouquinho. Você já conhecia Hermeto, né, Iso? Já conheci. Tocar Hermeto é muito difícil, por isso que eu não toquei, né? Eu não consegui, de última hora, fazer Hermeto, mas eu vou botar o playback. Rapaz, isso demorou assim 5 minutos. Cara, deixa eu ver o que é isso aqui. Pô, velho. Imagina, ele estava fazendo graduação em música e parou. Imagina se ele continuasse com a graduação. Ele pegaria um milésimo segundo. Né? Jéssica, pera, fica aí. Eu vou te dar aqui um presentinho. Todo mundo que visita, que dedica com a gente. Obrigada. A gente dá um presentinho. Olha o presente. Então, alguém comentou alguma coisa? Porque às vezes você tem um comentário alguma coisa, né? Eu ia deixar na live. Olha, seu. Oi? Nilson comentou. De café. A canequinha da associação que eles têm, né? A velha do Charles, eu tô devendo a ele, que ele disse, olha, você já mudou o modelo da caneca, até hoje não recebi minha caneca. Quando eu for lá pro Rio de Janeiro, eu vou fazer vou resolver um negócio lá, né? Um negócio da nossa associação também. Aí eu vou levar a canequinha do Reverendo Charles, do Reverendo Roberto também, do Reverendo Hélio, né? A galera que está sempre, a Ministro Cris, também vou levar para ela também, né? Com fé em Deus, ou esse ano ou ano que vem eu vou estar no Rio de Janeiro, né? Fé em Deus, né? Obrigada por licitar. Eu queria começar a falar, né, na palestra, né, antes de entrar propriamente no ensinamento de Meixo Sama, eu quero falar uma coisa interessante aqui. Né? Meixo Sama fala que o globo terrestre ele respira. Você sabia disso? Que o globo terrestre respira? Você já visto isso em alguma outra teoria, Tati? Que o globo terrestre respira? Eu não estou muito lembrada agora, mas isso para mim, eu acho que eu já ouvi essa questão da respirar. Agora a pergunta que não quer calar. Quantas vezes a Terra respira? Não sei. Não sabe? Não me recordo. A Terra respira uma vez por ano. Ela respira uma vez por ano. Então, na primavera, ela começa a inspirar. Ó. Aí, no ápice da expiração, você tem o verão. E aí, a expiração começa no outono. E o ápice da expiração, quando não tem mais ar, é o inverno. Então, por isso que tem essa mudança. Então, uma vez por ano, a Terra respira. Né? Você vê que não segue a linha cronológica do ano, né? Porque o ano começa para a gente aqui no verão. Né? E, na verdade, o ano começa para o globo terrestre na primavera. Né? É aquela estação bonita, né? Teoricamente tem flores, mas o homem está destruindo tanta natureza, né, que a gente não tem mais aquela diferença das estações. E eu estou falando isso mesmo morando num país tropical. Né? Porque aqui no Brasil, né, existem regiões que você não tem essa distinção. É calor o tempo todo, é frio o tempo todo. Né? Só que no Rio Grande do Sul você já tem uma estação mais definida, até neve lá, a depender da estação. Só que a gente está vivendo uma situação climática, né, que Meixo Sama já previa, né, a gente está destruindo tanto o planeta que as estações estão ficando estranhas. Então, já teve ano aqui em Salvador de ter um calor tão forte a ponto de eu passar mal. Né? Já teve, esse ano é um ano que o frio foi muito prolongado. Salvador estava parecendo exterior. A gente teve que sair assim agasalhado, só faltou nevar aqui em Salvador. Né?
E isso se deve ao desequilíbrio do planeta, que tem várias raízes, né? A primeira é o sono do ser humano. O sono do ser humano, mesmo que o ser humano jogue lixo no chão, não jogue lixo no rio, que ainda aí é outra história, o fato do ser humano pensar bobagem, falar bobagem, né? Levar negatividade para o universo dessa forma, isso já altera as estações do ano. Só isso já altera o clima, né? E aí você perpassa pelo quê? Pela poluição, né? Pela emissão de gases poluentes, né? Pela forma como a gente trata o nosso lixo, né? Falando em tratar o nosso lixo, né? Aproveitar que Jéssica vem aqui de novo, gente. Porque a gente estamos na reta final para a preparação de um espetáculo. Quem mora na Bahia, né? Provavelmente em Camaçari, a gente está preparando um espetáculo chamado o quê, Jéssica? Falei do espetáculo. Mas afinal, o que é um cucuruto? Mas afinal, o que é o cucuruto? E o que fala esse espetáculo? Bom, o espetáculo fala sobre a história de um coelhinho, Pompom, que ele quer acabar com a chuva no mundo. E aí, a partir disso, né, ele consegue parar com a chuva. Spoiler! Spoiler, velho! Muita coisa vai acontecer. Mas aí você tem que assistir o espetáculo para saber o que acontece. Deixar a Jéssica. Deixar eu conto. Jéssica é o pato! O pato é aloprado! Gente, Jéssica tá fazendo. É muito engraçado. Eu estou fazendo a trilha sonora do espetáculo, né? E um ponto que é muito curioso nesse espetáculo é que a autora do texto se chama Ana Grimaldi e ela é messiânica, viu? E ela fez todo o texto baseado nos ensinamentos de Meixo Sama, né? Quando eu não conhecia ela, né? Ela me conhecia já, mas eu não conhecia ela. Daqui a pouco eu tô olhando o texto e falo assim, não, velho, egoísmo e apego? Ah, peraí, não. Aí não, porque é o paraíso na Terra, não sei o que eu. Fui procurando nas redes sociais e lá, messiânica, né? Então, assim, levando esse de investigação para nossas crianças, né? A conscientização não é fazer doutrinação religiosa, né? Mas sim levar consciência que a filosofia de investigação traz para que a gente cuide do planeta, para que a gente cuide da natureza, para que a gente cuide das pessoas, né? E aí é isso, leve seus filhos, né? Vai estar nas escolas onde está indo assistir o espetáculo e graças a Deus eu estou envolvida nele. Né, Pato? Né? Uma coisa que é muito interessante é que muita gente associa a primavera à estação do belo, né? E aí eu quero falar de algumas coisas, não vou focar muito nisso, né? Mas olha só, o belo, ele começa dentro da gente, né? Então, quando a gente começa a cultivar o belo, né? A gente começa dentro da gente, depois a gente vai para o quê? Para a nossa casa, né? E aí, 4 coisas interessantes que a gente deve ficar atento para que o belo aconteça ali na nossa casa é o quê? Ordem, limpeza, claridade e flores. Eu vi essa palestra do ministro Alexandre Guedes, eu achei muito interessante. Acho que vocês viram o Everino já, né? Na época ele era ministro. E eu achei muito interessante, né? Ordem, limpeza, claridade e flores. Então, às vezes, o belo está muito além de você querer botar um quadro bonito na parede, né? Botar uma boa música, isso também é belo, lógico, né? É o belo propriamente dito, a arte, né? A cultura. Mas ele também começa pelo polimento da nossa casa, do nosso interior, né? Bom, vamos entrar aqui no ensinamento de Meixo Sama, né? Esse mês eu escolhi a fonte da corrupção, né? Porque eu achei interessante, nós devemos, né? Nós artistas e religiosos também, a gente tem que ficar atento às coisas que acontecem no mundo, que acontecem na sociedade, né? Então, Jéssica vai falando qualquer interação que tiver aí. Tá. A gente tem que ficar atento às coisas que acontecem. E aí, teve uma grande manifestação na semana passada contra a PEC da blindagem, né? E o que é essa PEC da blindagem, né? Então, assim, os deputados, né, os políticos, eles têm uma diferenciação no trato com seus processos, seus crimes. E é o chamado foro privilegiado. Então, quando o político ele é processado por alguma coisa, ele responde por alguma coisa, ele responde diretamente à Suprema Corte do país. E aí, o que acontece, né? Os políticos, né, muito chateados
Eu lembro muito de Kunito Kotachi no Mikoto, quando eu vejo isso, né? Depois eu falo sobre Kunito Kotachi no Mikoto, né? Mas, assim, o que acontece? Para não serem julgados mais pela Suprema Corte, porque eles ficaram muito chateados que a Suprema Corte estava muito rigorosa, estava cumprindo demais o seu papel, né? E o país, ele é reconhecido por ser um país de corrupção, não é o único, mas ele de fato tem, né? E aí eles disseram, não, a gente agora só vai deixar investigar se nosso grupinho aqui autorizar também. E, detalhe, para autorizar tem que votar secreto. Ou seja, você pode ficar votando para inocentar um criminoso, né, que ninguém vai saber que você votou. Você não vai se queimar com seus eleitores, né? Que linda essa PEC da blindagem, né? Que muita gente chamou de PEC da bandidagem. E aí o povo, logicamente, né, porque nós temos internet, né? Nós temos internet, o povo foi para as ruas, né, para protestar contra isso, porque está aprovado, inclusive os deputados se arrependeram, pedindo perdão, né? Porque viram que o povo não gostou, né? E aí isso, graças a Deus, caiu no Senado. No Senado ninguém aprovou, todo mundo pegou de uma vez por todas essa PEC da blindagem. E aí, por que eu estou falando isso aqui? Por que eu trouxe esse ensinamento? Eu vou fazer discurso político aqui? Não. É porque, na verdade, muita gente acha que para acabar com a corrupção basta ir para as ruas. Ir para as ruas é importante, é estratégico para acabar com a corrupção. Mas o problema da corrupção tem uma raiz muito mais profunda do que a gente pensa. Não adianta você ir para a rua protestar contra políticos corruptos se você é corrupto. Se o seu pensamento é corrupto, porque o que a gente coloca lá dentro é reflexo daquilo que a gente tem dentro de nós. Nós colocamos políticos que temos afinidade. Né? Eles estão lá exclusivamente pela lei da afinidade. Né? E aí, Meixo Sama fala que a causa da corrupção é o ateísmo. Ah, Paola, mas tem um monte de religioso, político religioso lá, que é corrupto. O problema é que Meixo Sama não está falando para ser religioso. Meixo Sama está falando para acreditar no mundo espiritual, na lei de causa e efeito. Então, ele dá o exemplo da carteira perdida na rua. Ele fala, olha, se você vê uma carteira perdida na rua e você embolsar ela, né? Você não acredita que no mundo espiritual isso vai se repercutir em algo para você. Ou você vai ser descoberto, ou você vai pagar por isso. Né? Você acha que é só você esconder bem a carteira aqui para ninguém ver que está tudo certo. É só ninguém tá vendo. E as coisas não funcionam assim. Quando você pratica qualquer coisa, isso vai lá para o escritório. Sabe aquele meme da morte registrando? Vou aqui registrar a sua ocorrência. Eu gosto assim, ó, mostradinho. Deixa eu aqui fazer sua ficha. Né? É a mesma coisa, deixa eu aqui fazer sua ficha. E aí isso vai para o mundo espiritual. Na era do dia, quando o julgamento finalmente acontecer, a Isma fala que você vai fazer uma coisa errada e imediatamente você vai ser descoberto. E isso vai fazer com que as pessoas não tenham mais gosto por fazer essas coisas. Né? Então, a causa da corrupção é o materialismo. A gente entender, independente da religião, você compreender que o problema é você não acreditar no mundo espiritual, não acreditar na lei de causa e efeito. Aí a corrupção está finalmente, né, exterminada na sociedade. Mas enquanto isso não acontecer, né, e assim, você tem um grupo de políticos que, na verdade, dizem ser religiosos, mas não são. Meixo Sama tem um ensinamento chamado tipos de fé. Está aqui na fonte, né? Certos Paraíso. Deixa eu dar uma olhada aqui no índice, porque eu não cheguei nesse ponto de decorar uma página. Né? Tem gente que decora, né? Para ser ministro tem que decorar a página, nem sempre. 380, né? E aí ele fala da fé. Vou fazer aqui para vocês. E a minha filha, a página. Aqui. Fé interesseira. Fé número 4. É das pessoas sumamente astutas que procuram aproveitar-se da religião para fazer um negócio ou acalentam alguma outra ambição.
Quem cultiva esse tipo de fé abandona a religião assim que verificar a impossibilidade de tais proveitos. Então, quando chega a eleição, o que tem de político que vai para a igreja, né? E vai lá fazer a social, ir para a igreja, né? Igreja evangélica, terreiro de candomblé, igreja messiânica, né? Até a messiânica agora está assim. Eu fui candidata a vereadora no ano de 2016, né? E eu me recusei, eu posso falar com orgulho isso, que eu me recusei terminantemente a fazer propaganda na igreja. Eu era maestrina do coral, viu? Mês de setembro, não, porque nós temos candidatos aqui, na época eu estava no Jory Center, e eu me recusei terminantemente a fazer campanha dentro da igreja. Eu fui criticada por isso. Enquanto que tinha um colega que fez propaganda dentro da igreja. Né? Inclusive, ele me achava tola por isso. Né? Resultado, a candidatura dele foi impugnada. Né? Então, você vê que a coisa não está certa. Você quer ser político, você não tem que usar a igreja, você não tem que usar beijo samba como bengala. Você pode chegar no seu altar, no seu lar, fazer oração, beijo samba. Eu quero muito servir a sociedade como político. Não tem nada de errado nisso. Mas quando você vai para a igreja e usa a fé de Meixo Sama para entregar panfleto, isso está errado, gente. Sabe por quê? Existe uma coisa maravilhosa no Brasil chamada Estado laico, onde todos têm o direito de acreditar no que quiser e fazer o que quiser. Eu vi recentemente uma notícia de que a Bíblia estava sendo usada como material paradidático. Está aprovado, né? E assim, estudar espiritualidade na escola é bacana, né? Já incutir na criança que existe lei de causa e efeito. Mas sabe qual é o problema? Uma coisa chamada fundamentalismo religioso, que a gente já falou aqui no outro culto. Né? Acho que foi no culto passado. O fundamentalismo o fundamentalismo religioso é perigoso. Porque você acha que só o seu Deus, só a sua divindade salva, os outros não salva. E que os outros têm que morrer. Tem que se dar mal, né? Isso é um problema. Né? Então, se a Bíblia vai ser utilizada como material paradidático, então o Alicerce do Paraíso deveria ser também utilizado como material paradidático, o Alcorão, né? a mitologia dos orixás, de PRVG, né? Também. Né? Os livros de Mãe Estela, né? Por que não? Né? Então, isso é muito perigoso. E o que Mestre Sama fala não é isso. Mestre Sama fala de você acreditar que existe mundo espiritual. É o mínimo, gente. Independente do que você acredita, você acreditar que existe um mundo espiritual. Para que assim as pessoas comecem a pensar melhor. Não estou dizendo que as pessoas vão virar santas depois disso. Mas elas vão pensar melhor, elas vão pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Sabe? E é sobre isso. Né? Tá faltando mais alguma coisa? Ah, sim, eu vou falar. Ó, Tati, eu vou falar de novo. Eu vou falar da novela. Eu vi essa novela agora das 8, né, que tá fazendo sucesso, né? E aí, depois de anos, eu voltei a assistir novela. Eu parei de assistir novela quando eu era adolescente, né? Bobagem, perda tempo, né? Só que quando eu vi, já tô assistindo, né? E o bacana, eu tava olhando a análise também da versão antiga, né, de Vale Tudo, né? E assim, qual era o propósito dos autores, né? Isso sim é a missão do artista, né? Conscientizar a sociedade do tipo, vale a pena ser honesto no Brasil? Vale a pena ser honesto? Né? E aí tem um trecho aqui do ensinamento de Meixo Sama, que a gente leu hoje, que fala o seguinte. Obviamente, se as pessoas da classe dirigente praticam mais ações, as ocultas, e gozam do bom e do melhor, e se o dinheiro gasto desordenadamente pelos partidos e pelos políticos provém dos impostos pagos à custa do sangue e do suor do povo, o povo, não se sente motivado a trabalhar honestamente. E aí tem uma cena da novela, né, que a menina pede dinheiro para comprar um apartamento no Leblon, né, chantageando a vilã da novela. E aí ela fala assim, se você quer morar no Leblon, vai trabalhar. Ela fala assim, mas por que ela prefere chantagear? Porque ela vê pessoas como essa, vilã, né, se dando bem às custas de roubo, às custas da exploração do trabalhador. Ah,
afinada, trabalhar honestamente não vale a pena. Né? E a principal lição dessa novela é essa, né? Foi feita, o sono inicial foi esse. E eu achei muito interessante, né? E falando o tempo todo, na época que a primeira versão foi lançada, foi após a redemocratização, né? E agora a gente vive um momento de guerras ideológicas, né? Mas que o problema da corrupção ainda permeia, né? A questão do roubo. Aí tem um funcionário lá, espero que aconteça uma coisa, né? Porque ele está roubando e ele acha que vai se dar bem roubando o patrão, porque o patrão explorou ele, né? E aí isso leva à reflexão da gente, né? Será que vale a pena ser honesto? Né? E Meixo Sama fala que, na verdade, existe mundo espiritual, existe lei de causa e efeito. Né? E aí tem uma cena até emblemática na versão anterior, que eu não sei se vai se repetir nessa, que o cara rouba e no final ele dá uma banana no avião, né? Dá uma banana pro Brasil. Mas não é que o autor está ensinando, aí você tem que usar o raciocínio. Não é que o autor está ensinando que vale a pena roubar e dar uma banana. É mostrar até que ponto vamos deixar isso acontecer. Até que ponto vamos deixar as pessoas roubarem, dar uma banana para o Brasil, uma bananinha para o Brasil, né? E ir para os Estados Unidos. Né? Roubar, dar uma bananinha e ir para os Estados Unidos. Né? Eu estou falando aqui desse exemplo, mas existem trocentos exemplos. E aí, quando a gente fica indignado vendo, né, o personagem dar uma banana no país, você fica, não, isso não vai acontecer na vida real, não. Tá pensando o quê? Não vai ter PEC da blindagem, não. Não vai ter PEC de... Eles fizeram PEC justamente para o presidente não vetar, viu? Porque PEC você não pode vetar. Você pode vetar PL. PEC você não blinda, né? E já falei sobre tudo isso. Então, vou encerrar aqui, ó. Que legal, vamos encerrar aqui. Eu quero encerrar com uma frase de Hermeto. Uma história sobre Hermeto Pascoal. É o seguinte. Em 17 de novembro de 2008, Hermeto escreveu uma carta cedendo os direitos de uso das composições registradas em seu nome. Só para constar, para quem não conhece sobre direito autoral, né, como eu sou artista, né, eu já conheço um pouquinho mais. Tem uma senhora que ela me procurou para vender uma música dela. Eu falei, olha, a senhora não vai vender sua música, não. A senhora vai fazer uma liberação com ônus. Eu tenho uma música, você quer cantar minha música. Eu faço uma liberação, você me pagando uma conta. Mas eu vou receber direitos autorais você cantando essa música. Se essa música for por rádio, por televisão, eu recebo o que a gente chama de ECAD, né? A gente recebe o ECAD, né? Que é os direitos autorais. Mesmo fazendo a liberação com ônus. Quando eu fiz a dedicação, né, do CD da Miroco no Secai, eu pedi liberação sem ônus a todos os autores das músicas. Todos os autores. E todos eles fizeram liberação para mim sem ônus. Né? E aí eles vão receber se for com as reproduções do CD da Miroco, né? Mas não pela liberação da música. E aí, Hermeto, ele cedeu, brother. Sabe o que é isso? Todo mundo vai poder cantar e não vai precisar pedir autorização a ele. E aí ele cedeu o uso das suas composições registradas em seu nome, somando mais de 30 álbuns e 614 músicas para gravações totais ou parciais. A carta possui a assinatura de testemunha de sua companheira, Aline Morena. Em entrevista ao portal TMDQA, em 2019, foi questionado sobre sua postura em relação aos direitos autorais, deixando suas músicas livres para chegarem a mais pessoas e se seria uma música livre de verdade. E ele declarou que o dinheiro é a desgraça do mundo. O dinheiro é a desgraça do mundo. Quem ganha mais parece que está com câncer na alma. Eu não quero entrar nessa. Nunca quis desistir de muita coisa para ganhar muito dinheiro. Sempre me pareceu que seria o dinheiro que iria me ganhar. Eu não recebo direito autoral. Ele sempre ficava na mão de quem deveria me pagar e não chegava em mim. Ou seja, ficava na mão de quem deveria pagar ele e não pagava. Daí ele ficava com aquela mácula, com aquele sono e preso, né? Eu lembrei de um calóide que eu tomei no carnaval. Aí, quando algum coitadinho queria gravar, cobravam R$1.000. Ou seja, alguém queria gravar, cobrava R$1.000 pela liberação da música, né? Por isso, eu liberei a gravação.
O que quiserem gravar meu, é só gravar. Se precisar assinar algo, eu assino também. Então, sensacional, né? Que Deus, né, que Meixo Sama, que Bezaitem, né, esteja com a Inmetro, onde quer que ele esteja, né? E que seja exemplo para todos nós. Bom domingo, bom fim de semana e até outubro. Encerramos assim o culto mensal da Associação Messiânica e Cultural Benzaitem. A todos nossos sinceros agradecimentos.